Olá, tudo bem? Como você tem passado? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Quero agradecer, como sempre, a sua participação aqui conosco. Você que já está inscrito no canal, lembrando que já chegamos a 27 mil inscritos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Aproveite e acione aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos e das lives. Também dê o seu gostei, o seu like e compartilhe, comente também. As duas vindas ou as duas fases da vinda de Jesus. Sobre o arrebatamento, o que você pensa? Alguns creem que Jesus virá em uma única fase, em uma única vez. Existe também o pensamento em que Jesus estará voltando em duas fases distintas. É isso exatamente que nós queremos falar nesse vídeo, a partir dos relatos bíblicos. Vamos então para a nossa vinheta e já voltamos com o assunto. Maravilha, estamos de volta. Que bom que você está conosco. Arrebatamento e as fases da vinda de Jesus para este evento. A Bíblia Sagrada fala sobre a vinda de Jesus para estar arrebatando a igreja. E existe uma celeuma, existe uma discussão sobre se esta volta de Cristo ela se dará em duas etapas ou em apenas uma. O que nós queremos trazer aqui é uma reflexão sobre o que os textos bíblicos falam a respeito desse evento e chegamos a uma conclusão, obviamente. Nós vamos ler primeiramente aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, a partir do versículo 22, que diz assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Lembrando que Jesus aqui está falando do período da tribulação, tá bem? Está dentro do ambiente da tribulação. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Agora, olha o detalhe do versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, em algumas traduções, os abutres. Jesus aqui está falando do que acontecerá no ambiente da tribulação, da grande tribulação. E ele vem dizendo, olha, nesse período haverão falsos profetas, as coisas vão acontecer. Se esses dias não fossem abreviados, até os escolhidos teriam problemas. Veja que é algo tão interessante, porque ele está falando no ambiente da tribulação, mas ele está dizendo, e pelo texto nós vemos que haverá salvação durante a tribulação. Mas o versículo 27 ele diz que a sua volta será visível para todos, porque esse termo que ele usa, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta expressão, que nós podemos até colocar como uma hipérbole, vamos colocar como uma hipérbole, como uma força maximizada desta ideia da vinda de Cristo visível, ela mostra que Jesus, na sua volta, todo o globo terrestre verá. Todos os habitantes desse mundo verão a vinda do Filho em glória. Ele está dizendo exatamente isso. Porém, existem dois textos bíblicos mais que nós vamos ver que fazem uma separação nesse quesito, nesses acontecimentos. Vamos lá para a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no seu capítulo de número 4 e o versículo de número 16. Veja bem, Paulo, ele está falando com os Tessalonicenses, a partir do versículo 13, ele vem falando, portanto, irmãos, não quero que sejais ignorantes em relação aos que dormem. Então, ele já vinha falando, trazendo uma expectativa para eles, né, que não sejam ignorantes como aqueles que não creem, como aqueles que não têm esperança.
E ele vem falando a respeito desses acontecimentos. No versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui existem algumas informações importantíssimas que não podem ser desconsideradas. Versículo 16, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu. A pergunta fundamental que existe aqui: qual céu? Essa é a pergunta. Porque nós sabemos que existe a revelação na Bíblia de 3 céus. Quais sejam eles? O céu atmosférico, que é esse céu que nos envolve aqui, onde os pássaros voam, onde os aviões estão, onde os aviões voam, onde as nuvens estão, a atmosfera. O segundo céu é o chamado céu cósmico, onde estão os planetas, onde estão os asteroides, onde estão as galáxias. E o terceiro céu, ele é transcendental, é a morada de Deus, né? É um lugar onde é a morada de Deus. Então, quando nós fazemos a pergunta, porque o mesmo Senhor descerá dos céus, de qual céu ele descerá? É desse céu aqui, onde estão as nuvens? Não. É lá da galáxia. Jesus está em alguma galáxia? Está na nuvem, está nas nuvens? Perdão, está na Lua, está em Vênus, em Marte? Não. Aonde Jesus está? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz que Jesus ascendeu e assentou-se à destra do Pai. Hebreus também fala isso. Então Jesus está no terceiro céu, na morada de Deus. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 16 que ele descerá desse céu e ele virá encontrar-se conosco. Então isto é uma vinda, querendo ou não, entendendo ou não, gostando ou não, é uma vinda, ok? É fácil de entender. Jesus está saindo de um lugar, e esse lugar é o terceiro céu, e vindo. O texto continua dizendo: ele vem com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O versículo 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Esse texto aqui está em harmonização com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no seu versículo 51 em diante, onde o apóstolo Paulo vem falando do arrebatamento. E ele vem falando que isso que é corruptível vai se tornar incorruptibilidade, isso que é mortal vai se tornar imortalidade, então nós seremos arrebatados, estaremos junto com o Senhor, isso vai acontecer num piscar de olhos. Mas que nós, os vivos, ele tinha já esperança disso acontecer na época dele, pela forma como ele escreve, nós não precederemos aqueles que já morreram. Então, Tessalonicenses aqui está falando o mesmo, está em harmonia com o texto. E ele diz assim: subiremos juntamente com eles nas nuvens. Ora, o versículo 16 diz que Jesus desce para nos encontrar e nós subimos, a igreja sobe para se encontrar com ele nas nuvens. Então nós temos uma informação importante aqui, que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, para estarmos eternamente com ele, e Jesus não coloca os seus pés aqui na terra. É muito claro o texto. Ele é literal, é fácil de entender. A informação é: Jesus vem, desce do céu, o terceiro céu, ele vem nos ares, os salvos são arrebatados, sobem para encontrar-se com Jesus nos ares, nas nuvens. Não precedem, os que estiverem vivos não vão preceder os mortos, porém isso é num piscar de olhos, e o texto diz que assim estaremos para sempre com o Senhor. Estarão voltando para a casa celestial. Muito bem. Então o texto está dizendo isto. Esta é sim a primeira fase da vinda de Cristo. Só que nesta primeira fase, ele não toca os seus pés aqui na terra. É o que o texto está mostrando. Quando nós vamos agora lá para o capítulo de número 19 de Apocalipse, capítulo de número 19, aí nós vamos ver algumas questões aqui. O capítulo de número 19, a partir do versículo 11,
aqui está falando sim da volta de Cristo também. Quando você lê desde o versículo 1, você vê que a igreja está passando por todo aquele processo durante a última semana de Daniel, está acontecendo aqui a tribulação, está acontecendo aqui as taças, os selos, as trombetas, as perseguições, o anticristo, tudo está acontecendo aqui. E a igreja está em delícias no céu, lá no paraíso, passando pelo Bema, que é o tribunal de Cristo, galardoamento, uma festividade de casamento, por assim dizer, a igreja é tipificada como uma noiva. E agora, a partir do versículo 11, fala da volta de Cristo agora. E fala assim, versículo 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Não confunda esse cavaleiro aqui do cavalo branco de Apocalipse 19:11 com o cavaleiro do cavalo branco lá de Apocalipse capítulo 6. Lá em Apocalipse capítulo 6, o cavaleiro lá é o anticristo. Aqui é Jesus. Por quê? Versículo 12 diz, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. A coroa dele tem diademas, a do anticristo não tem. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Isso é maravilhoso. Esse texto mostra que a igreja que subiu lá em Tessalonicenses, no relato de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e que passa por toda essa festividade no céu, ela está voltando agora com Cristo. Ela está voltando, está com vestiduras brancas, vestidos de linho. E o versículo 17 diz, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. O que está acontecendo aqui? Agora, nesse momento, está acontecendo exatamente o que Jesus falou lá em Mateus 24, no versículo 22 em diante, quando ele diz, já lá no final, versículos 25, 27, que ele diz que todo olho verá. Aqui é exatamente a passagem bíblica que se cumpre o que está escrito lá em Mateus 24. Jesus voltando de forma visível. Visível. Por quê? Porque aqui todo olho verá, obviamente, há algo sobrenatural e há algo também que é o seguinte, nós não podemos desconsiderar que a tecnologia que existe hoje, uma transmissão, ela é feita online, ao vivo, exatamente no momento em que está sendo feita. Se há o exército, se os exércitos estão ali cercando Jerusalém para destruir Jerusalém, obviamente as grandes redes de TV, as grandes companhias de TV, de matéria, de jornais, estão ali para noticiarem esse evento. E é exatamente nesse momento que Jesus desce do céu em glória. Então todo olho verá. Todo olho verá. Agora ele não está descendo e parando nas nuvens. Agora ele não está parando nos ares. Ele está descendo literalmente aqui na terra. Então esta é a segunda fase da sua vinda, da segunda vinda. A primeira fase da sua segunda vinda, por que nós falamos segunda vinda? Porque a sua primeira vinda foi quando ele nasceu aqui, teve o seu ministério terreno, passou pelo que passou, foi crucificado, ressuscitou e ascendeu aos céus. Agora, o texto sagrado de Tessalonicenses diz que ele desce do céu, a igreja se encontra com ele nos ares, ele não põe os pés na terra e leva a igreja para esse céu. No capítulo 19 já é diferente. Ele desce até a terra agora, que é a segunda fase dessa segunda vinda, e ele agora vai então lutar. Vai acontecer agora a grande batalha do Armagedon. Ele vai guerrear com o seu exército contra os exércitos terrenos que aqui estiverem para destruir Jerusalém. E aí o versículo 15 diz, e sai da sua boca, ou da sua boca saia uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e do dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, as nações rebeldes que estiverem ali para destruir Jerusalém serão eliminadas. Essa é a palavra, serão eliminadas, extirpadas
da face da terra, esses exércitos. Os exércitos que estiverem ali. Porque nem toda nação vai aprovar que os exércitos estejam ali. Vamos imaginar a seguinte situação. O que não seria difícil hoje de você imaginar, pelo que tem acontecido politicamente. Você não tem como falar de escatologia sem pensar na questão política no mundo, obviamente. Até porque o anticristo é um líder político. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: hoje, se a igreja já tivesse sido arrebatada, já tivesse passado a fase de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, e hoje estivéssemos no final da grande tribulação, e os exércitos de algumas nações estivessem ali cercando Jerusalém, com o governo atual que existe nesse país, o exército brasileiro estaria lá para tentar destruir Jerusalém? O que é que cada um pensa? É óbvio que sim. É óbvio que estaria lá. Agora, a nação brasileira, o povo brasileiro estaria apoiando isso aí? Não, a grande maioria não. Nós sabemos disso, estamos falando agora de uma questão bíblica, mas que tem que envolver a questão política. Então, hoje, se nós estivéssemos no final da tribulação, imagine isso, com o governo atual que existe nesse país, no Brasil, o exército brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, estariam lá apoiando outros países comunistas que estariam tentando destruir ali Jerusalém. E é exatamente nesse momento que Jesus vem e extermina esses exércitos. Ele vai exterminar esses exércitos. O texto lá de Apocalipse 14 diz que a batalha do Armagedon, ela fala em forma de hipérbole, mas para que você tenha uma ideia da batalha, diz que o sangue vai subir na altura do freio dos cavalos, mais ou menos 1,30 m, para ter uma dimensão do que vai acontecer. Agora, obviamente, que a população brasileira, a grande maioria, não estará apoiando o exército, né? Um exército corrupto, um exército que não tem subjugado, né? E tripudiado por um governo que é contra Deus, que é contra Jerusalém, que é contra Israel, né? Sendo usado lá, e obviamente a população brasileira não apoiando. Então, o que Jesus irá fazer com essas nações, quando fala nações, são os exércitos. É o que está aqui. Mais uma vez, nós vamos ler o versículo 15. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com elas, ou com ela, as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, aqui começa, ele vai implantar o reino milenar. Então, as coisas, as barbárias que você vê acontecer hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, em Angola, Moçambique, África do Sul, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Tailândia, seja onde for no mundo, a França, Itália, não irão mais acontecer. As coisas vão acontecer conforme Jesus determinar. As injustiças não vão acontecer. Esse tipo de coisa que você vê aí, corrupção, injustiça, bandidagem, isso tudo vai acabar. O versículo 16 diz: e no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, os tribunos também. Olha que maravilha! E a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Então aqui existe um cumprimento, quando nós lemos aqui o versículo que nós lemos aqui, o versículo de número 17, 18, que fala das aves que vão se juntar para comer a carne dos reis, dos tribunos, dos juízes corruptos, daqueles que estão tentando destruir Israel e as pessoas também que estão comprometidas com Deus, haverá então essa resposta do Senhor. E aqui, esse texto do capítulo 19, versículos 17 e 18, ele se harmoniza com Mateus, então, voltando lá em Mateus, olha só, Mateus, lá no seu capítulo de número 24, Mateus 24, a partir ali do versículo de número 27, que diz assim:
melhor, no 28, porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias ou os abutres. Está harmonizado com o capítulo de número 19, lá de Apocalipse, e os versículos subsequentes. Então, o que nós queremos dizer com isso é que a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a primeira, como nós falamos, já veio, ele fez o seu sacrifício como cordeiro e agora voltando como leão, ela se divide em duas fases. E aí vai dizer, mas então Jesus volta invisivelmente? Entenda como quiser. Quem fala isso, fala com ar de sarcasmo, porque o texto é muito claro. Jesus vem do céu e a igreja sobe nos ares. Em nenhum momento a Bíblia fala que ele coloca os seus pés aqui na terra. Então quem fica com a conversa dizendo, ele está falando e acredita num arrebatamento secreto, é secreto em que sentido? Que o mundo não participa. É fácil de entender. É que existem algumas pessoas que gostam de achar pelo em ovo, mas não existe pelo em ovo aqui. O texto é muito claro. Jesus sai do céu, do terceiro céu. Estou explicando muito bem. Ele sai do terceiro céu, para nas nuvens, a igreja sobe, segundo o relato bíblico, a não ser que você não creia no relato bíblico. Sobe e é levada ao terceiro céu novamente. No capítulo de número 19, Jesus, a partir do versículo 11, ele desce novamente com esta mesma igreja que subiu e agora sim para pelejar e destruir os exércitos corruptos, subservientes, que estão a favor de governos corruptos que querem destruir Israel. Então, e aí ele implanta o seu reino milenar. A volta de Cristo, segunda volta de Cristo se divide em duas vezes. A primeira vez levando a igreja e a segunda voltando com a igreja de forma visível, em que todo olho verá. Espero que ficou muito bem claro. Só não entende se a pessoa não quiser definitivamente entender. Mas o texto é muito claro, como a luz do meio-dia. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar conosco aqui no canal Que Diz a Bíblia. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, é um maior prazer poder me dirigir a você. Obrigado por você estar inscrito no canal, você que se inscreve aqui. Não esqueça de dar o seu like, acionar o sininho, compartilhar e comentar também. Quer nos ajudar? Queremos montar aqui um estúdio para realizarmos podcasts, melhorarmos aqui a nossa estrutura. Então você pode nos ajudar. Tenha certeza que a semente que você lançar, ela será em uma terra muito boa. Aqui está o QR Code, tá vendo? Que você pode estar, então, abençoando o ministério para que nós possamos, então, realizar essas questões. Contamos com as suas orações. Deus abençoe a sua vida. Lembrando que as nossas lives acontecem todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.